noite. Na semana retrasada, lidamos com a metade do capítulo 7 de Eclesiastes, que vimos as respostas de duas perguntas que Salomão, o autor de Eclesiastes, faz no final do capítulo 6. A primeira delas, quem é que sabe o que é bom? E a segunda, quem é que sabe o futuro? Ele escreve de tal forma que fica clara a resposta. Nenhum homem e nenhuma mulher sabe o que é bom ou sabe o futuro. Então ele termina esse trecho cheio de provérbios que desafiam o nosso paradigma sobre o que acreditamos ser o comum ou o normal, convidando-nos para aproveitarmos os dias bons e nos lembrarmos de Deus nos dias ruins. Porque tanto um dia quanto o outro foram criados por Deus. Esse é o tipo de perspectiva que Deus quer que nós tenhamos. É o tipo de perspectiva que Salomão quer que nós tenhamos. Que nada, absolutamente nada em nossa vida e nesse mundo estejam distantes de Deus. Em outras palavras, Ele quer que tenhamos a plena consciência que nada foge da sua presença. Isso é o contrário do que Salomão chama de viver debaixo do sol, onde nada faz sentido, onde tudo é correr atrás do vento. A realidade bíblica é que Deus está conosco o tempo todo, no nosso trabalho, quando comemos, quando dormimos. Deus ele está conosco inclusive quando não queremos ninguém por perto, nem Ele. Essa perspectiva, essa cosmovisão é o que os reformadores chamaram de coram Deo. Nós estamos sempre diante de Deus, sempre diante da face de Deus. E Eclesiastes é um convite para que nós tenhamos essa visão. E é até por isso que Salomão ele conclui o seu livro da seguinte forma. Capítulo 12, versículos 13 e 14. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Verdade é que Deus, além de onipresente, Ele também é onipotente, Ele também é onisciente. Não há nada que façamos que foge da presença, do conhecimento e do poder de Deus. No livro do profeta Jeremias, nós temos registradas as palavras do próprio Senhor. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Adão e Eva, depois que pecaram contra Deus, fizeram justamente aquilo que muitos de nós pensamos ser possível fazer quando, ao invés de viver sob a perspectiva bíblica, vive debaixo do sol, se esconde, se protege contra Deus atrás das árvores que Ele mesmo plantou, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor, a Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. É muita ingenuidade. Tem até música gospel infantil que fala disso. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha para mim. Mas é isso que acontece quando dizemos que acreditamos em Deus, mas não nos atentamos ao que Ele nos ensina acerca de si mesmo, sobre nós e sobre o mundo, de acordo com a sua palavra. Por exemplo, ainda pensando em Adão e Eva, vejam o que ele havia orientado. Em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer,
certamente você morrerá. Agora, olha como a árvore que Deus disse que se comesse dela morreria, foi visto por eles. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Adão e Eva não se atentaram ao aviso de morte que Deus já havia lhes dado. Ao invés disso, eles viram um monte de boas qualidades, um monte de boas características na árvore que sobrepuseram a bondade e a orientação de Deus. Isso acontece quando não olhamos para cima do sol, quando colocamos nosso foco nas coisas criadas, ao invés de mantermos os nossos olhos fitos no Criador. Na linguagem do apóstolo Paulo, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O livro de Eclesiastes, ele tem eco em toda a Escritura, porque ele é como um optometrista, um oculista, que fabrica os óculos que minimizam os efeitos da nossa miopia. Notem bem, os óculos, eles não são a cura da nossa miopia, mas eles são os instrumentos que Deus usa para que consigamos ver esse mundo como de fato ele é. Esses óculos são um presente de Deus para cada um de nós que um dia creu em Jesus Cristo como aquele que veio da parte do Pai para tomar o nosso lugar da morte. Jesus morreu para que nós não precisássemos morrer, desde que acreditássemos em quem Ele era e é, e na obra que Ele fez por amor ao Pai e por amor de cada um de nós aqui. A nossa miopia é uma condição da nossa própria natureza. Porque nós somos pecadores, não conseguimos ter o olhar santo e perfeito que Deus tem. Mas à medida que usamos essa lente corretiva, a verdade nos liberta para sermos quem um dia, antes do pecado, nós já fomos. Não é por menos que Salomão conclui o capítulo 7, exatamente citando esse versículo. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Houve um dia em que éramos justos. Houve um dia em que o pecado não fazia parte da nossa natureza. Mas tudo mudou, porque resolvemos fazer as coisas do nosso jeito. Acabamos prezando por aquilo que considerávamos sábio, ao invés de nos apegarmos ao que Deus estabeleceu como sábio. Sendo assim, vamos orar, olhar para o texto bíblico e considerar o que Deus tem a nos dizer por intermédio de Eclesiastes. Vamos buscar entender por qual razão ele chegou a essa conclusão num trecho que ele se preocupa muito com questões relacionadas à sabedoria e à justiça em resposta à situação que nós nos encontramos debaixo do sol. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, que o Senhor, Pai, esteja nos ajudando a manter o foco no Senhor, no Teu aprendizado, para que saiamos aqui, Pai, com melhor conhecimento e mais temor, porque conhecemos melhor o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Salomão, ele começa o trecho que nós temos como foco de estudo hoje, assim, é o versículo 15, aqueles que quiseram acompanhar nas versões que vocês têm em mãos. Vi de tudo nessa vida sem sentido, inclusive justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Salomão, ele nos apresenta a sua observação, o seu testemunho, ciente que é natural do ser humano pensar que pessoas justas, ou seja, pessoas que buscam viver de acordo com a lei de Deus, vivem mais tempo, enquanto pessoas perversas, menos tempo. Será que é assim mesmo? Nas palavras de J. Wright, ele é um teólogo, ele disse: é estranho quando o homem justo morre enquanto ainda tem
muito a oferecer, enquanto um vilão sobrevive para continuar seus crimes. Não é incomum relacionarmos pessoas que se envolvem com criminalidade com a morte precoce. Eu também diria que não é incomum relacionarmos a imoralidade entre jovens a um estilo de vida destrutivo, com a contração de doenças, com possíveis brigas e homicídios que acontecem por causa de relacionamentos confusos e inapropriados. Salomão, ele sabia disso. Ele sabia que a perversidade aumenta as chances de morte. Agora, essa ideia do bonzinho ter que viver mais tempo, de que ele não pode nunca perder para o vilão, não é somente uma influência que vem da mídia, que vem da TV, que vem do cinema. Ela também se baseia numa expectativa que ganhamos quando nós lemos a Bíblia desatentamente. Percebam? Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é o capítulo dos 10 mandamentos. Diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Sabem para quem esse mandamento foi originalmente escrito? E antes de eu responder, vamos ver mais um exemplo. Está lá em Deuteronômio 4:40, que diz assim: se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá para sempre. Moisés, o autor de Êxodo e de Deuteronômio, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia para o povo de Israel. Povo esse que Deus havia adotado como seu. Muitas das promessas que existem no Antigo Testamento tinham como beneficiário a nação de Israel, e não a igreja. Mesmo quando consideramos a literatura de sabedoria, que também apresenta essa ideia de longevidade, nós devemos nos lembrar que ali são máximas e não promessas. Olha Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2. Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Percebam então que tanto pela lei, Êxodo e Deuteronômio, quanto pela literatura de sabedoria, Provérbios, nós somos ensinados que honrar pai e mãe, obedecer os decretos de Deus, não se esquecer das instruções do sábio, guardar os mandamentos, influenciam no tempo de vida do indivíduo. Mas isso é verdade no contexto da aliança de Deus com o povo de Israel. Nas palavras de Francis Bacon, prosperidade é a bênção do Antigo Testamento. A adversidade é a bênção do Novo Testamento. Como não é surpresa para boa parte, eu acredito, boa parte de vocês aqui, alguns segmentos supostamente cristãos e que amam o dinheiro, eles abusam desses textos e envergonham a Cristo. Dificilmente eles ensinam Eclesiastes, porque a sabedoria do livro de Eclesiastes, ela é atemporal. Ela não está presa exatamente a um período. É a investigação de Salomão, dotado da sabedoria de Deus, para explorar tudo o que é feito debaixo do sol. Como ele mesmo escreveu no capítulo 1, versículo 13. Mas nesse trecho de hoje, ele disse da seguinte forma: vi de tudo nessa vida sem sentido. Ele escreveu o seu testemunho pessoal, inspirado por Deus, para que hoje pudéssemos desfrutar desse conhecimento e sermos encorajados a temermos a Deus e a enxergarmos a vida para além da perspectiva que ignora Ele. E, portanto, não nos dá satisfação e nem significado eternos. É com essa perspectiva em mente que ele diz: portanto, não seja justo, nem sábio demais. Por que destruir a si mesmo? E ao contrário do que nós podemos concluir numa primeira leitura desse versículo, Salomão ele não está dizendo que não devemos ser justos ou sábios. Ele também não está ensinando, como interpretam alguns, contra uma justiça e sabedoria fingidas. Aqui,
ele está questionando se nessa vida que ele disse não ter sentido, na perspectiva debaixo do sol, se vale a pena lutarmos pela justiça e pela sabedoria com unhas e dentes. Visto que nenhuma e nem outra dão qualquer vantagem ao indivíduo, qualquer segurança para o camarada, porque, como acabamos de ver, justos também morrem cedo. Por isso que ele também questionou. Tampouco seja perverso demais, não seja tolo, por que morrer antes da hora? De novo, o argumento aqui não é um incentivo para sermos pouco perversos. A questão não é ter uma carta na manga para jogá-la com a malícia quando alguém tentar passar a perna em você. Não é isso. O ponto que Salomão está apresentando aqui, e isso fica mais claro com o próximo versículo, é que quando tememos a Deus, nós conseguimos perceber a dinâmica desse mundo. E com isso nós somos capazes de viver evitando os extremos. Um que pode me destruir e outro que pode encurtar a minha vida. Salomão, ele percebeu que a perversidade exagerada, ela é tolice e pode levar o indivíduo a ter a sua vida encurtada. Mas ele também notou que a justiça demais e sabedoria demais também podem trazer graves prejuízos pessoais. Isso me fez pensar na situação de crentes em Cristo que moram em lugares bastante perigosos. Uma vez eu fui visitar no Rio de Janeiro um amigo que morava em um dos morros lá da cidade, e onde é uma enorme favela. Ele me avisou de algumas coisas que ninguém podia fazer por lá. Só de curiosidade, uma delas, por exemplo, era não podia mexer nos porcos que tinham na rua. Lá os porcos eram criados na rua, e os porcos eram do pessoal das drogas, lá do tráfico. E num lugar desses, não é difícil ver justos morrendo cedo e perversos sobrevivendo. Num lugar desses é perceptível como justiça demais traz perigos pessoais e familiares. Também não é difícil notar como os mais perversos são, com frequência, substituídos por outros perversos. Nesse mundo que jaz no maligno e cuja cosmovisão é debaixo do sol, se nós não tivermos o devido conhecimento e, consequentemente, o respeito sobre Deus, nós vamos falhar gravemente. E nós vamos perder a oportunidade de usufruir da sabedoria oferecida por Deus, que torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade, diz o versículo 19. E ainda que possivelmente isso seja uma hipérbole, uma figura de linguagem que se utiliza do exagero, ela representa bem a importância de um governo ter pelo menos um conselheiro sábio, como aconteceu na história de Daniel e Nabucodonosor. Foram diversas as ações de Daniel no capítulo 2 do livro que leva o nome dele, que mostra quão valiosa e poderosa era a sabedoria desse servo de Deus. E a questão não é nem a interpretação, porque ele interpreta o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Mas é como Daniel, no versículo 14, ele se dirige a Nabucodonosor, citando, com sabedoria e bom senso. Ele conversa com mansidão com Nabucodonosor no versículo 15. Ele mostra diligência e planejamento no versículo 16. Ele busca orientação e oração dos amigos no versículo 17 e 18. Ele aponta para Deus como o autor da revelação do sonho que perturbou o rei. E no final, ouve do rei que o Deus dele é o Deus dos deuses. Daniel, ele foi o veículo de Deus para salvar todos os sábios da Babilônia, que por decreto de Nabucodonosor seriam mortos por não conseguirem decifrar o sonho do rei. Nem decifrar e nem saber, porque ele disse, se vocês são bons mesmos, eu nem vou contar para vocês qual é o meu sonho. Vocês têm que saber o que eu sonhei. O capítulo 2 de Daniel é somente um exemplo de como a sabedoria torna o sábio mais poderoso que 10 líderes de uma cidade. Ou, conforme o livro de Provérbios fala,
O sábio é mais poderoso que o forte. Quem tem conhecimento se fortalece sempre mais. Mesmo assim, por mais sábio que alguém possa ser, nunca será perfeito. Nunca será perfeitamente justo. O versículo 20 diz: não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. O uso dos óculos de Deus, eles sempre serão necessários, porque não há uma única pessoa na terra que sempre faça o bem e nunca peque. Nas palavras do apóstolo Paulo, mais uma vez, lá em Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12, ele escreve, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Para um tempo agora, pense em si mesmo. Com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, você não consegue tomar somente decisões sábias. Você não consegue ser uma pessoa justa o tempo todo. Você, por mais que tente, provavelmente não consegue passar um dia sem pecar contra Deus. Pense nisso. E a questão aqui não é somente, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não mato. Se você conhece a Deus, você sabe que o buraco dos pecados que a gente faz, ele é muito maior do que isso. Não é por menos que Salomão até exemplificou. No versículo seguinte, nos dois próximos, 21 e 22. Não escute a conversa alheia às escondidas. Pode ser que ouça seu servo falar mal a seu respeito. Pois você sabe que muitas vezes você mesmo falou mal de outros. A sabedoria que Deus nos oferece, nos orienta a não escutar a conversa dos outros. Ao mesmo tempo, ela é insuficiente para refrear a nossa língua do pecado. Ela também é insuficiente, não só para eu não pecar, como para todos vocês, para todos nós não pecarmos. Não é incomum entre vocês eu servir como uma ouvidoria. Eu entendo a boa motivação de vários de vocês em querer me deixar a par de algumas situações, de coisas que vocês ouviram. Mas eu queria que vocês soubessem, eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso que vocês venham até mim para dizer o que fulano pensa de cicrano e nem o que Bertrano falou de mim. Eu não preciso. Aliás, gente, eu li num artigo e eu não consegui encontrar a fonte dessa vez, que um dos fatores que mais estressam pastores é justamente ficar ouvindo demais o que as pessoas pensam ao seu respeito. E eu posso dizer que isso é verdade para mim. A forma sadia para lidarmos com tudo isso, para lidarmos com tudo o que ouvimos, não é contando tudo ao pastor. Boa parte daquilo que você escuta não precisa ir para lugar nenhum, com exceção da sua oração com Deus. Uma outra parte, você pode ir até a pessoa de quem você ouviu e pedir esclarecimentos. Evitem fazer comentários desnecessários para mim ou para qualquer outra pessoa sobre uma outra pessoa. E se você não consegue se controlar, tenta adicionar uma barreira. Se pergunte, o que eu vou falar é uma coisa boa? Tiago 4,11, ele diz para não falarmos mal uns dos outros. Infelizmente, eu já fiz isso. E eu penso nisso como um ótimo exemplo de como a sabedoria, apesar dela de deixar o sábio mais poderoso, como diz o versículo, mais do que 10 líderes da cidade, ela não me impede de entrar na estatística universal dos pecadores. Lamentavelmente, a sabedoria não cura o problema do nosso coração. A sabedoria não cura o nosso problema com o pecado.
ela não assegura que os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações deixem de desagradar a Deus. Simplesmente não há uma pessoa que obedeça a Deus o tempo todo. Mas o tempo todo nós temos um Deus disponível e disposto a nos perdoar. E eu quero aproveitar esse momento para orar com vocês e pedir a Deus que nos perdoe pelas vezes que falamos mal dos outros. Esse não é o fim da mensagem, mas eu quero orar com vocês. Eu vou falar em primeira pessoa, mas se isso vale para você, você diz amém no final. Senhor, eu quero lhe pedir perdão por todas as vezes que eu falei mal de alguém. Eu olho para a tua palavra, Pai, e vejo quão pecador eu sou. E como a língua é um órgão difícil de domar, ainda assim, Pai, eu te peço, sob o domínio do Espírito Santo, que Ele realmente tome conta, para que eu não faça isso. Eu peço perdão, Pai. Me ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Salomão, ele continua. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio. Mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Percebam que Salomão, apesar de toda a sabedoria que ele havia recebido de forma especial de Deus, e a gente sabe disso de acordo com 1 Reis capítulo 3, ele não conseguia ser o sábio que deixava de pecar contra o Senhor. Mesmo ele tendo ganho um coração sem igual, capaz de grande discernimento, ele não conseguia ser o tipo de sábio que não desapontava Deus. Isso porque, na condição que nos encontramos, é simplesmente impossível. Então, para responder à pergunta do nosso versículo, ninguém é capaz de descobri-la. Não há livros e nem mestres o suficiente que sejam capazes de nos levar à posição de um sábio que não peca contra Deus. Olhar para cima do sol não é ganhar uma vida perfeita. É ganhar a sabedoria divina que compreende a nossa limitação e deseja cada dia mais um relacionamento com Jesus. O sábio que olha para cima do sol, ele não busca recursos para com as suas próprias forças se purificar, para apagar os seus pecados. Ele busca um relacionamento com Deus que já lidou com o problema do nosso pecado. Então, tendo Salomão ratificado a insuficiência da sabedoria, ele reforça o seu compromisso em entender sobre a sabedoria e sobre a justiça. Porém, pensando nos seus antônimos, nos significados opostos de sabedoria e justiça. Vejam, eu tentei entender, examinar e buscar o papel da sabedoria no esquema das coisas, e entender a estupidez da maldade e a insanidade da loucura. Tudo que nós sabemos que existe pode, de certa forma, ser pesquisado, ser investigado, ser examinado. Nós podemos perguntar sobre tudo que existe, o porquê daquela coisa existir, ainda que nós nem sempre vamos chegar a uma resposta, nem sempre a gente vai ter uma resposta. E com toda a investigação de Salomão, ele já havia concluído sobre a insuficiência da sabedoria. Apesar de ser importante e desejável, ela não pode assegurar a vida e nem tampouco que as atitudes sejam perfeitamente coerentes com a vontade de Deus. Semelhantemente, a nossa justiça não é perfeita. Quando tentamos entender esse mundo sem a perspectiva de nos aproximarmos do Criador, com uma visão acima do sol, nós corremos o risco de sermos semelhantes ou de sermos seduzidos por uma mulher que quer nos dominar. Ela é mais amarga do que a morte, diz o texto bíblico. No livro de Provérbios, a mulher sedutora, ela é a arqui-inimiga da sabedoria. Depois vocês olham capítulo 5 e capítulo 7 de Provérbios. Mas não é por menos que Salomão escolhe justamente essa ilustração. Não é qualquer perigo. Homens são extremamente frágeis nessa área. Entendo que, tanto na busca, quanto no nosso uso da sabedoria e da justiça, se não quisermos ser laçados e presos pela mulher sedutora,
nós precisamos focar nossas ações em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Nós nos livramos da tentação ou melhor, nós não nos livramos da tentação quando nós focamos no problema. O nosso coração enganoso, ele vai encontrar justificativas, como aconteceu com Adão e Eva. De repente, a árvore que Deus tinha falado, se comer do fruto dela, vai morrer, de repente ela ficou o quê? Agradável, ficou bonitona, ficou atraente. Deus é quem deve ser agradável, atraente e desejável. O nosso desejo por sermos sábios e justos deve passar pelo crivo da nossa busca por Deus. Pense mais uma vez. Por qual razão você gostaria de ser sábio? Por que é que você quer ser justo? Pensa nas suas motivações. Porque se a sua primeira resposta não for porque você quer agradar a Deus, então eu diria, reconsidere as suas motivações e as ajuste, olhando para cima do sol. O mestre diz, descobri isso enquanto tentava analisar o esquema das coisas por todos os ângulos. E o que foi que ele descobriu? Ele continua. Embora tenha procurado repetidamente, ainda não encontrei o que busco. Entre 1000 homens, somente um é sábio. Mas entre as mulheres, não achei uma sequer. E como alguns de vocês podem pensar, são versículos como esse que algumas vezes nos dão muita dor de cabeça para conversar com não cristãos ou cristãos imaturos que aproveitam qualquer sinal que pode sugerir ofensa às suas ideias e formas de viver. E porque nós somos seres influenciáveis, esse é um daqueles versículos que já foram interpretados com muita criatividade. E algumas interpretações, inclusive, para tentar fugir do desconforto, dos conflitos culturais que a gente tem no nosso tempo. Conflitos esses que não foram problemas para Crisóstomo, no século V, ou para Lutero, no século XVI. Exatamente porque o preconceito cultural da sua época era semelhante ou condizente com o que esse texto aparentemente diz, mas não diz. E o problema da interpretação aqui é, na maioria das vezes, afirmar aquilo que o autor ele não afirmou. Por exemplo, ele não está dizendo que não existam mulheres sábias. O que ele disse é que dentre o grupo de amostragem que ele tinha, ele encontrou somente um homem, mas não encontrou nenhuma mulher. E isso também não significa que no próximo grupo de 1000 homens, ele encontraria algum homem sábio. E também não é nada aqui que indique que os homens são 0,01% melhores do que as mulheres. O objetivo de Salomão não era ficar comparando os homens e as mulheres, mas expressar quão difícil foi encontrar um ser humano que, nos critérios de Salomão, se aproximasse das virtudes que ele encontrara durante o seu tempo de investigação sobre o papel da sabedoria no funcionamento do mundo. Como ele diz, no esquema das coisas. Ele disse isso no versículo 25, ele diz isso no versículo 27, e ele vai usar a mesma expressão no versículo 29. Foi isso, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram esquemas malignos. Percebam então que enquanto ele tentava entender, examinar e buscar o papel da sabedoria no esquema das coisas, isso é versículo 25. Enquanto ele tentava analisar o esquema das coisas por todos os ângulos, versículo 27. Ele conclui dizendo que descobriu que o homem escolheu seus próprios esquemas, que são malignos. Numa amostragem de 2.000 pessoas, ele somente encontrou um homem que fosse sábio. Porque naturalmente
nós estamos presos à filosofia do debaixo do sol. Sem Deus, a busca pela sabedoria e a busca pela justiça não somam a nossa necessidade de significado, de se prender a um propósito que sacia o nosso coração. Nós somos naturalmente inclinados ao mal. E mesmo quando, pelo convencimento do Espírito Santo, já começamos a nos atentar e a entender o caminho de Deus, nós ainda somos propensos a buscar o nosso próprio esquema de vida. Nossa própria vontade e nosso próprio agir em definir o certo conforme a gente quer definir. Não é certo valorizar um homem pelo mero fato de ele ser um homem. Não é certo valorizar uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher. Não é certo abraçar a mulher sedutora. Não é certo falar mal das outras pessoas. Mas parece que o nosso coração olha para essas coisas como Eva olhou para a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden, encontrando falsas justificativas que alimentam o desejo pessoal, que alimentam o desejo, a autonomia de fazer quando eu quero, como eu quero. A mulher sedutora, ela me dá o que a minha mulher não dá. Eu não estou falando mal dos outros, é só uma observaçãozinha para a gente orar. Eu não sou preconceituoso, eu não sou misógino. Eu só acredito que homem é tudo igual. Não presta. A investigação de Salomão não tomou a profundidade que ele queria. Porque somente Deus é capaz de enxergar com perfeição a realidade desse mundo que Ele mesmo criou e soberanamente cuida. Ninguém é capaz de descobrir todos os esquemas das coisas, nem mesmo que olhe por todos os ângulos, porque só Deus é quem vê tudo. Nós nunca conseguiremos deixar de ser escravos da nossa natureza pecadora, a não ser pelo intermédio de Jesus Cristo, o único perfeitamente sábio que eu conheci. É somente crendo nele que o impossível se torna possível. Que as nossas reflexões, incentivadas por Salomão, nos leve a considerar quão grande é o nosso Deus, para então temê-lo tal como ele verdadeiramente é. Inclusive, é essa atitude de temor que não pode ser desassociada com nenhuma das nossas emoções, que nos possibilita termos a sabedoria que faz diferença nas nossas vidas. Bem conhecido, além de Provérbios 1:7, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é com essa sabedoria, mesmo sabendo que ela é insuficiente para nos tornar perfeitos, é que nos ajuda a entender a justiça de Deus. Provérbios 28:5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Que todos nós nos aproximemos da sabedoria e justiça, tal como Deus as define e nos ensina. Que a nossa vida seja marcada por vivermos sob o temor de Deus. Aqui na igreja, no nosso trabalho, no trânsito, nas férias, no supermercado, nas nossas casas. Temamos a Deus. Senhor, nos ajude a enxergarmos da forma como o Senhor enxerga. Nos ajude a sermos conforme a Tua revelação, Pai, especialmente em Jesus Cristo. Perfeito. Temos muitas coisas, Pai, muitos paradigmas, muitos conceitos que não estão corretos. E nós precisamos da Tua palavra para aprender. Mas o próximo passo, Pai, é que a gente aceite a Tua correção. Que a gente mude os nossos passos.
que as lentes que o Senhor nos dá, por causa de Jesus Cristo, sirvam muito bem para fazermos conforme a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a conhecê-lo a cada dia mais e ficarmos admirados por quão maravilhoso o Senhor é. Que nós tenhamos o devido respeito por conhecermos melhor o Teu poder. Obrigado por tamanho amor que o Senhor tem por nós. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.